Estranha essa chamada. Boa noite, minha irmã Andréia. Seja bem-vinda. Tudo bem com você, minha irmã? Boa noite, Lígia. Sejam bem-vindas. Estamos aqui, né? Mais um dia para receber do Senhor e vamos orar para a gente dar início. Eu peço que vocês coloquem a vida do Davizinho em oração. Ele tá lá no hospital agora tomando sorinho e medicação. Ele começou com uma dor na barriga e começou a vomitar. E vocês, não sei se eu cheguei a comentar com vocês que ele tem um probleminha no rinzinho dele. O rinzinho, um dos rins dele não tá funcionando e é onde que dá essas dores na barriga dele. Mas nós estamos orando para que o Senhor faça voltar esse rinzinho dele funcionar, né? Ele passou já por uma cirurgia, só que não resolveu. E se continuar, precisa tirar um rim dele. Então, peço que vocês coloquem ele, apresente ele nas suas orações, em nome de Jesus, tá bom? Eu já liguei para ele, já orei com a Lohana, mas agora ele tá tomando sorinho lá. Então, vamos colocar na mão do Senhor também, tá? E se você tiver algum pedido de oração, pode escrever aqui. Se você também não quiser escrever, quiser apresentar para o Senhor agora, esse é o momento, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui mais um dia na Tua presença, pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu direcionamento, pedindo sabedoria, pedindo graça, para que nós possamos, Pai, entender os Teus planos, os Teus propósitos, para que a nossa identidade seja firmada cada dia mais e nós entendamos quem nós somos no Senhor. Pai, nós estamos aqui rendidas, reconhecendo, Senhor, que nós somos falhas, que nós somos fracas, que nós somos pecadoras. Mas nós estamos aqui, Pai, não por nós, mas porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. E nós te bendizemos por isso, Pai. Nós te glorificamos por isso. Nós te adoramos por isso. Nós te bendizemos por isso, Pai. Porque é só um amor incondicional que poderia se manifestar e através dessa atitude de nos resgatar. O Senhor nos resgatou, nos trouxe para a luz de Cristo e por isso hoje nós podemos estar aqui diante do Senhor, aprendendo, meditando na Tua palavra e o Teu Espírito tem aberto os nossos olhos. Nossa vida tem mudado e o Senhor tem nos capacitado a ir mais longe. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Eu quero te apresentar aqui, em especial, a vida do Davi mais uma vez, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus da vida. Eu peço que tudo que não tiver vida no corpo do meu netinho, que o Senhor, Pai, venha trazer vida agora em nome de Jesus. Nós profetizamos em nome de Jesus. Nós profetizamos em nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome. O nome que todos vão se curvar diante desse poder. Então, Pai, visita todos os órgãos do meu netinho, todos. E qualquer um, Pai, que esteja fora daquilo que o Senhor criou, que esteja fora do prumo, da perfeição que o Senhor fez. Pai, que o Senhor venha restaurar minuciosamente cada detalhe do corpinho do meu neto. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, porque nós cremos no Teu poder. Nós cremos na cura. Nós cremos que o Senhor se move por um coração quebrantado e confiante no Senhor. E é nesse espírito que nós estamos aqui, na confiança de que o Senhor pode mudar a jornada e o destino do meu neto. Em nome de Jesus, Pai. Ele já passou por tantas cirurgias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que não seja necessário ele passar por mais uma. Em nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria para a Lohana. Dá sabedoria para ela, Pai. Na questão da alimentação,
Na questão, Pai, de ele não comer coisas que ainda inflama cada vez mais o organismo dele. Incomoda ela, Pai. Incomoda o meu genro, Pai. Eu coloco eles, essa família, nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, passa a governar todas as coisas ali na casa da minha filha. Todo o direcionamento, tudo que ela colocar na mesa, Pai, que não for de acordo com o Senhor e que for para trazer morte dentro do lar dela. Que o Senhor a incomode a ponto de mudar. A ponto de mudar. Não deixa o coração dela em paz, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém? Então nós estamos aqui mais um dia na reflexão do Emagreça com a Bíblia. E aqui nós falamos, eu vou me apresentar, eu sou Angelita Caio, eu sou teóloga, sou mentora espiritual e idealizadora do Emagreça com a Bíblia. Esse não é um programa de dieta comum, ele é um chamado para mulheres que desejam cuidar do corpo como altar, para que as mulheres que desejam romper prisões emocionais e também restaurar a sua comunhão com Deus através da palavra de Deus, do jejum bíblico e da obediência espiritual. Aqui você sempre vai aprender como a Bíblia ensina sobre alimentação, sobre domínio próprio, sobre cura, né? Você aprende também o verdadeiro sentido do jejum bíblico, o jejum que liberta, que restaura, que reposiciona você. É o jejum de Isaías 58. Isaías 58 tem toda a receita lá para nós do que o jejum que Deus estabeleceu, ele causa em nós. E também você vai aprender que saúde não é só estética, é propósito, é identidade e é legado. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei a essa conclusão de que a alimentação era espiritual, quando o Senhor me revelou, quando o Senhor me falou, eu estava com 88 quilos e eu perdi em 4 meses 27 quilos. E não foi só com mudança no prato, mas foi com uma transformação no meu coração. E hoje, o meu propósito aqui é guiar outras mulheres nessa jornada de cura física, emocional e espiritual. Então, meu papel é guiar você a aprender o significado de Isaías 58:6, que fala que o verdadeiro jejum, ele solta as ligaduras da impiedade. E isso é o que Deus está fazendo aqui, desatando correntes, reconstruindo identidades e preparando mulheres para viver o propósito delas com leveza e com autoridade, como eu estou vivendo o meu. Então, seja muito bem-vinda ao Emagreça com a Bíblia. Aqui o foco não é perder peso, o foco é encontrar o propósito e nunca mais se perder de si mesma. Então, com carinho, com amor, com verdade, com temor, eu me apresento. Eu sou Angelita Caio, a mulher que Deus colocou esse ministério nas minhas mãos. Ele confiou isso nas minhas mãos. E tudo que eu faço é para a glória dele, é para a honra dele. Eu não tenho mérito nenhum. Se isso, toda a transformação que você viveu, que você conseguiu, foi pelo próprio Deus que te avivou, que te restaurou, que te fortaleceu e que abriu os teus olhos. Então, entrando aqui na nossa meditação, hoje nós vamos aprender mais um princípio, né? Então, nessa jornada nós estamos aprendendo o quê? Aprendendo sobre alimentação, mas não aos nossos olhos, não aos olhos do que o mundo tem falado, não aos olhos do que muitas pessoas têm falado, mas aos olhos de Deus. A alimentação não é apenas uma necessidade fisiológica, ela é uma linguagem espiritual carregada de governo, de culto, de guerra, de promessas e de destino. Olha só, a Bíblia, ela começa com um prato lá no Éden e termina com um banquete lá no céu, onde nós vamos ceiar com o Cordeiro, ceiar com o nosso Jesus. E isso já nos revela, o prato, ele é um altar onde escolhas são feitas e futuros são definidos.
cada princípio que nós recebemos até aqui não foi apenas uma lição, foi uma chave de leitura bíblica e convocação espiritual. Nós aprendemos, eu vou só recapitular, não vou falar o significado. Se você quiser saber o significado, a gente fez aulas específicas para saber o significado de cada princípio que a Bíblia nos revelou. Mas nós entendemos que a alimentação é governo, que a alimentação é redenção cósmica, que a alimentação é prova, que a alimentação é guerra, a alimentação é identidade, a alimentação é sinal de domínio restaurado, a alimentação é culto, a alimentação é intercessão, a alimentação é aliança, é discernimento, é purificação, é gestão do tempo, é ambiente de promessa, é desbloqueio de esterilidade, é reconhecimento de autoridade, é visão profética, é hospitalidade sacerdotal, é transmissão geracional, é separação de propósito, é posicionamento de herança, é revelação de alinhamento profético, é posicionamento, é caminho de revelação, é comunhão familiar, é linguagem de consolo, que é o princípio que nós aprendemos ontem e hoje nós vamos entender que a alimentação também é um testemunho profético. Aonde que está baseado isso, Angelita? Lá em Gênesis, capítulo 47, do verso 13 ao 26. Vamos ler. Porque José administrou... Vamos ler, não. Vamos entender. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Por que José é um personagem bíblico e ele foi levantado por Deus para administrar uma crise que estava tendo no Egito com justiça, usando o quê? O alimento como ferramenta de preservação de vidas e revelação da sabedoria de Deus diante de todas as nações. Enquanto o Egito afundava na fome, José repartia com estratégia. A maneira como ele usou os grãos, sem corrupção, sem opressão, revelou um Deus justo por trás de um governo estrangeiro. O prato aqui se torna púlpito. Então, hoje, nesse tema que nós vamos entender, a alimentação é testemunho profético. O prato, ele é uma linguagem profética. Olha só que revelação, minhas irmãs. Muitas vezes a gente não entende o que é algo profético. Profético é aquilo que você fala, que você profetiza, que você traz como conceito para sua vida. Existem as profecias bíblicas, que elas já se cumpriram muitas e vão se cumprir muitas ainda. Mas a Bíblia fala que nós também somos os profetas do Senhor. E quando a gente começa a analisar a palavra e trazer a palavra para o nosso coração e profetizar, ou seja, falar aquilo que a palavra está nos ensinando, a gente começa a viver a abundância de Deus na nossa vida. A gente começa a viver não aquele caos que a gente tá vendo, mas aquilo que o Senhor depositou no nosso coração. Então a gente entende, o nosso pensamento processa e a gente começa a falar, a gente começa a profetizar. Profecia é isso, né? Também, tá? As profecias maiores são a palavra de Deus revelada. Essa é a profecia fundamental da nossa vida. É a palavra revelada. Então, promessas que foram ditas através de profecias, já foram cumpridas na nossa vida, muitas promessas, e também ainda serão muitas promessas que foram profetizadas, vão se cumprir na nossa vida. Ficou claro aqui o que é profecia? Porque quando a gente fala profecia, às vezes a gente dá um bug na nossa mente, assim, a gente fica, nossa, mas como que eu vou profetizar? Eu nem sei profetizar. Ficou claro aqui? Ó, a Andréia falou aqui, em oração, o Senhor está no controle, grandes coisas tem feito e ainda fará na vida do Davi. Amém, minha irmã. Em nome de Jesus eu creio. Eu creio que ele é um escolhido do Senhor, também como nós. Então vamos lá, qual que é o princípio profético? Por que que a gente chegou à conclusão que a alimentação é testemunho profético? Porque quando o alimento é administrado com justiça, transparência e temor, ele se torna um testemunho público de um Deus que governa através dos seus servos fiéis. Como José,
que preservou nações com sabedoria e revelou pelo prato o caráter de um reino incorruptível. O texto começa falando, do versículo 13 ao 15, vai falar, a fome, eu vou só resumir e depois a gente vai falar os versículos aqui, porque senão não dá tempo, o texto hoje é bem grande. Mas, a fome, o que estava acontecendo? Depois você leia, Gênesis capítulo 47, do 13 até o 26. A fome, deixa eu pegar aqui, eu não gosto de fazer dessa forma. Gênesis capítulo 47. 47, do 13 até o 26. Deixa eu pegar minha canetinha, marca texto. Pega a sua Bíblia aí. Gênesis 47, do 13. Deixa eu achar o 13. Eu preciso trocar minha Bíblia. Minha Bíblia tá com as letras muito pequenininhas. Vamos ler. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto no Egito como em Canaã, desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava. E olha só, até nessa época aqui, tinha compra, tá? E levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar José: dá-nos comida, não nos deixe morrer, só porque nossa prata acabou. E José disse: tragam-me então os seus rebanhos em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhe trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois, jumento. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e o ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor. Dê mais uma vez que a nossa prata se acabou e os nossos rebanhos lhes pertencem. Nada mais resta para te oferecer, a não ser nossos próprios corpos e nossas próprias terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra nossas terras em troca de trigo. Nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó, e todos os egípcios tiveram que vender seus campos, pois a fome obrigou a isso, e tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José reduziu a servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes, só um minutinho, somente a terra dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei eles recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender suas terras. Último versículo. Então José disse ao povo: ouçam, homens, comprei vocês e suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a sua terra. Olha só, olha a administração de José. Vamos ver aqui, a fome, ela era intensa nesse momento, né? E o povo egípcio e de Canaã, ele entrega seus bens, seus animais, até as suas terras para adquirir o alimento. E José, com sabedoria, ele estabelece um sistema de subsistência estável. O povo reconhece: tu nos salvaste a vida. Então, o verso 13 até o verso 15, a gente vai ver que a escassez aqui era muito severa. E o dinheiro acaba tudo. O povo não compra mais nada, ele começa a suplicar. O versículo 16 e 17 vai nos mostrar que José troca alimento por gado, organizando sem abuso
mantendo a ordem. Do versículo 18 ao 20, a terra é entregue, mas o povo é protegido. Não há escravidão forçada, há preservação. Do verso 21 ao 24, José interpreta uma taxa justa. Implementa uma taxa justa de 1/5 para Faraó e 4/5 para o povo. O povo reconhece: tu nos salvaste a vida. O alimento se torna instrumento de salvação e gratidão pública. José deixa registrado essa lei como princípio de justiça no governo de Faraó. O que esse texto revela para a minha vida e para a sua vida hoje? Que o modo como eu e você administra o alimento, que a gente serve a Deus, o modo como eu e você administra o alimento vai revelar se a gente está servindo a Deus ou ao sistema. Olha só, José, ele administrou muito bem. Ele foi aqui um diretor que ele soube recolher os alimentos no tempo de fartura e depois ele soube distribuir o alimento para toda uma nação. Nós entendemos também que o prato, ele é um testemunho profético de justiça ou de denúncia do egoísmo. Nesse momento aqui que tudo estava sob controle de José, ele poderia ter escravizado o povo, ele poderia ter feito do povo uma vida de tristeza ou deixado pessoas morrerem, mas não houve denúncia. Ele não era egoísta, ele reformulou tudo o que estava acontecendo aqui e o povo foi abençoado. O povo reconhece aqui Deus quando vê alguém que alimenta com integridade. Olha só que coisa mais linda. O povo, ele reconhece Deus quando vê alguém que alimenta com integridade. Seja bem-vinda, Cálita. Nós já estamos refletindo aqui hoje sobre alimentação e testemunho profético. Estamos refletindo na vida de José. O que também isso revela para a nossa vida? Que o reino não se prova só pelo que pregamos, mas pelo que repartimos. Olha só, quanto egoísmo hoje tem, né, minhas irmãs? Quantas pessoas têm tanto e não consegue dividir, e não consegue repartir, e não consegue pensar no próximo, né? Então, como que eu vou aplicar esse conceito na minha vida a partir de agora? Há um confronto aqui para mim e para você. Será que eu e você administra bem o alimento como testemunha do reino ou como consumidora sem temor? O que nós temos colocado no nosso prato? O que nós temos colocado na nossa mesa? Será que nós temos trazido vida? Ou será que nós temos trazido morte? O Senhor, ele nos chama para tirar a morte da nossa panela. E nós precisamos ouvir o Senhor para que nós venhamos colocar na nossa mesa apenas aquilo que traz vida, que traz cura. Não vamos ser consumidoras sem temor. Vamos consumir aquilo que vai prolongar a nossa vida, que vai nos dar um destino, uma velhice tranquila, sem doenças, sem dores. Uma mente desinflamada, que não vai ter um Alzheimer, que não vai ter um mal de Parkinson. Tudo isso a gente pode, é uma forma de administração. E não só nossa, mas também da nossa família. Nós também somos obrigadas a olhar, né, para esse texto como também uma cura. Eu posso me reconciliar com um prato quando eu entendo que ele é uma ferramenta de preservação e não de manipulação. Olha só, a cura aqui, quando eu olho para o meu prato e entendo que ele é uma ferramenta de preservação, preservação da vida, preservação da saúde, preservação do momento, preservação ali do momento da mesa. Olha só que coisa mais linda que Deus está revelando para nós hoje. É também como que eu aplico. A aplicação, nós fomos confrontadas para entender se a gente está administrando o alimento como testemunha do reino ou como consumidora. Nós também entendemos aqui que o prato, ele pode ser uma cura, né? Eu posso me reconciliar com o prato quando eu entendo que ele é uma ferramenta,
de cura, de transformação. Ele não é uma manipulação. Não é algo que eu vou usar para tampar aquele vazio da minha alma, para tampar o lugar de Deus. Também eu posso aplicar esse ensino como uma direção. O que eu compro, o que eu cozinho e o que eu sirvo vai falar mais alto do que aquilo que eu digo. E também ele vai trazer para nós um posicionamento. Cada refeição é um testemunho de ordem ou de desordem, de governo ou de apatia, de indiferença. Qual que é a implicação disso para a minha vida e para a sua vida? Que atitude que eu devo tomar a partir de agora que eu entendi que o prato é uma ferramenta, é de preservação, de cura, de direção, de posicionamento? Então, eu preciso parar de tratar o prato como algo privado e reconhecer que o prato também prega. O prato que eu falo aqui é a alimentação, né? A nossa alimentação também está pregando a quem nós servimos a todo tempo. Será que eu estou servindo as minhas emoções? Será que eu estou servindo o buraco da minha alma, as minhas feridas, os meus traumas, as rejeições que eu tive? Ou será que eu estou tratando o prato como algo privado? Reconhecer que o prato está pregando na minha vida, está pregando saúde, está pregando a provisão de Deus, está pregando a justiça de Deus. Outra implicação, eu preciso rever minha postura com a comida. Será que eu consumo a comida sem propósito? Ou será que é uma mordomia espiritual? Será que eu consumo para meu próprio prazer ou eu consumo com consciência daquilo que eu estou comendo? Será que eu sei o que aquele alimento que eu estou comendo vai me causar dentro do meu organismo a médio e a longo prazo? Outra implicação é testemunhar através da mesa. Testemunhar justiça, generosidade, domínio próprio, honra. Ensinar os nossos filhos que a forma como comemos vai revelar em quem nós confiamos. Vamos desmascarar o sistema rapidinho? O sistema alimentar global hoje não testemunha o reino. Ele grita ego, lucro e corrupções. Como o sistema atua hoje? O sistema que a gente está falando aqui é o sistema alimentício e farmacêutico, tá? Ele produz alimento em massa para quê? Para manipular a escassez e forçar a dependência. Ele estimula o consumo excessivo quando mantém outros em fome crônica. Ele constrói um ciclo de inflamação alimentar onde o pobre depende, e o pobre que eu tô falando aqui é todos aqueles que não tiverem entendimento ainda que a alimentação, ele é um testemunho profético, ele é todos os outros conceitos que a gente tá aprendendo aqui até hoje. Hoje nós já estamos no princípio 27. Então, esse pobre aqui não é aquele de condição financeira que não tem o que comprar, mas ele constrói um ciclo de inflamação alimentar onde o pobre de entendimento, ele vai depender. E o rico vai controlar, né? O rico sempre vai controlar. O pobre financeiramente, ele sempre vai depender. E o rico sempre vai controlar. O sistema. A gente tá vendo isso acontecer. Ele também, esse sistema, ele alimenta a desigualdade com ultraprocessados baratos, enquanto os nutritivos são elitizados. Como o sistema farmacêutico entra, o povo come o que o sistema vende e adoece. Depois tem que comprar remédio. E que o mesmo sistema lucra para, entre aspas, resolver o problema. Então, quem não governa o prato será governado pelo rótulo. Muito forte isso que o Senhor trouxe para nós no nosso coração hoje. Então, o sistema alimentício, ele vai usar o alimento como isca de escravidão. Mas o reino de Deus, a palavra de Deus, usa o prato como um instrumento de preservação e de justiça. Como que o nosso cérebro entende isso agora, Angelita? A frase de transformação cerebral hoje para o nosso cérebro, para a mudança, para a metanoia acontecer. Quando eu e você entende que o alimento é testemunho profético, o nosso cérebro vai ativar a consciência de propósito e vai desligar o ciclo de consumo sem governo. A revelação de hoje reposiciona a nossa mente. A partir de agora,
eu e você não come mais para se satisfazer, mas a gente come para dar testemunho. O nosso cérebro entende que o que eu e você põe no carrinho, no prato e na boca é ato de culto, ou ele vai também demonstrar um ato de caos. Seu sistema, o nosso cérebro, quando ele ganha essa clareza, a comida, ela já não é mais privada, ela é pública, ela é altar. A gente vai poder comer de tudo livremente, mas com consciência, com domínio próprio, com sabedoria, entendendo o que aquele alimento está causando dentro de nós. A nossa casa, a partir de agora, desse entendimento, ela se torna o quê? Um farol, onde o que é servido revela que Deus é temido, que nós temos o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então, a mente que entende isso, ela para de consumir e ela começa a testemunhar. Vamos fazer a nossa ativação profética? Repete comigo. Minha alimentação, repete não, reflita comigo. Minha alimentação, ela revela o reino ou a cultura de consumo? Reflita aí, põe a mão na sua consciência. Até hoje, acredito que a Lígia e que a Andréia já passaram por esse processo, já estão conosco um tempo. Mas a Cálita entrou agora. Reflita aí, Cálita. A sua alimentação, ela está revelando o reino de Deus dentro da sua casa? Ou ela está revelando uma cultura de consumo? É importante fazer esse confronto. Será que eu tenho administrado com justiça ou com descontrole e desperdício? Quem está sendo abençoada pela forma como eu cozinho e compartilho? Meu prato prega domínio ou compulsão? Preciso reposicionar minha mesa como ferramenta de influência? Vamos orar pedindo ao Senhor. Peça para o Senhor agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós entendemos que o alimento que nós recebemos é semente de testemunho. Ensina-nos, Pai, a administrar com justiça, repartir com honra e servir com propósito. Tira de mim e de nós, das minhas irmãs, toda a avareza, toda comparação e todo espírito de consumo. Faz da nossa cozinha uma plataforma de testemunho profético. Que o que entra na nossa casa pregue santidade e o que sai da minha mesa, da nossa mesa, venha revelar o teu reino. Como José, que salvou uma geração com pão, que eu também seja a resposta em tempos de fome. Eu oro em nome de Jesus. E a gente vai agora fazer o nosso manifesto profético. Por que a alimentação é testemunho profético? Porque quando nós consagramos o nosso prato, ele se torna um púlpito. Porque quando o pão é repartido com justiça, Deus é revelado. Como que nós podemos repartir esse pão com justiça, minhas irmãs? Fazendo o que é justo, colocando na nossa mesa alimentos que vão nutrir a nossa família e não que vão inflamar. Tira o processado, tira o empacotado, coloca coisas descascadas na sua mesa. Porque não é o que eu como que me define, é como eu administro, reparto e governo. Então vamos declarar? Hoje eu declaro, o que eu como será consagrado. O que eu sirvo será profético. Minha mesa será altar. Minha mesa será o meu altar e também o meu púlpito. A minha alimentação será instrumento de salvação e não de escravidão. E o meu testemunho começará pelo prato. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus, minhas irmãs. Muito obrigada pela participação de vocês. Cálita, você pegou no finalzinho, eu sei que você tem um bebezinho pequenininho aí. Você quer falar alguma coisa? Trouxe alguma iluminação para sua mente ou você vai ter que ver o estudo desde o início? Pode abrir aí se você puder. Oi, paz. Paz, minha irmã.
eu vou precisar abrir o estudo mesmo, desde o começo. Mas eu tô amando, assim, as partes que eu tô conseguindo pegar. Eu tava fazendo minha filha dormir, ainda não consegui entrar antes. Amém. Que Amém. aqui em Londres já é 11h37, então... Você tá em Londres? Isso. Glória a Deus. Olha, Deus tá levando o prato aí pra Londres, minha irmã. Você vai ser representante aí do Emagreça com a Bíblia, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Mas eu quero pegar do comecinho, viu? Tá bom. Nossa, tá sendo muito bom, viu? Amém. Obrigada. Eu vou subir o estudo daqui a pouco e depois, assim que já conseguir colocar no YouTube, eu já posto aqui, tá bom? Obrigada. Amém. Minhas irmãs, eu vou lá pro Clube da Bíblia agora, a gente vai fazer nosso devocional lá. E se você puder participar, vai ser uma honra, porque o Senhor vai derramar sobre nós lá também. Um beijo pra vocês, Andréia, Lígia, fica na paz do Senhor Jesus. Se prepare, sexta-feira nós vamos ter uma aula para todas as mulheres que estão vindo. Tá vindo muitas mulheres. E se vocês puderem participar conosco, vai ser uma honra. A Lígia já confirmou a presença dela, vai poder contar, né, o testemunho dela. Andréia, você também, se você puder, vai ser 7 horas da manhã aí no Brasil e 7 horas da noite aqui no Japão. Aí em Londres eu não sei quantas horas que vai ser, Cálita, não sei quanto tempo é adiantado ou atrasado aí. Depois coloca aqui pra mim na mensagem pra gente saber. E se você, não sei se você vai poder participar, tá bom? Mas, enfim, Deus abençoe. Ótima noite para quem tá no Brasil, para quem tá em Londres e ótimo dia para mim que tá aqui no Japão. Deus abençoe, podem sair, fiquem com Deus. Amém, irmã Andréia? Deus abençoe, minha irmã. Fiquem na paz do Senhor Jesus.